Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de jovens. Isso mesmo, terceiro trimestre de 2021, onde estamos estudando um tema maravilhoso: vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Lições comentadas pelo pastor Israel Tiago Trota. Esta já é a nossa nona reflexão. Esta lição será ministrada no próximo dia 29 de agosto de 2021 e eu quero deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist para você apenas apertar o play e ser abençoado. Eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração quero fazer juntamente com você todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Então feche os olhos e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, traga-nos iluminação e que possamos aprender à luz desta lição tão maravilhosa. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Antes de fazermos todas as nossas leituras, quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, que o Senhor possa abençoá-lo através do nosso conteúdo. E você que já faz parte dos mais de 700 inscritos aqui no Portal Bíblico, muito obrigado, que o Senhor continue abençoando a sua vida. E você sabe, você tem liberdade para continuar a compartilhar nossos conteúdos nas suas mídias sociais, eclesiásticas, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos então para as nossas leituras de hoje. O texto do dia, Abacuque capítulo 2, versículos 2 e o versículo 4 diz: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nela, mas o justo pela sua fé viverá. E o tema desta lição, Abacuque, a fé como forma de vida. A síntese desta lição diz: a fé é o fundamento da vida cristã. Devemos confiar em Deus mesmo quando aparentemente as peças não se encaixam, pois Ele, o Senhor, está no controle de todas as coisas. E o nosso texto que irá fundamentar também nossa reflexão, Abacuque capítulo 2, versículos 1 e 2, e você pode pausar agora o seu vídeo e fazer toda esta leitura, pois ela vai fundamentar e vai nos auxiliar ao longo da nossa reflexão a partir de agora. Então, nós iremos falar sobre o profeta Abacuque e falar sobre a fé como uma forma de vida. Essas lições da classe de jovens para este terceiro trimestre de 2021, de fato, têm sido lições extraordinárias e já falamos aqui a respeito de diversos profetas e agora está proposta esta lição onde iremos falar um pouco sobre a vida de Abacuque. Esta lição tem alguns objetivos e desejo alcançá-los juntamente com você no final desta reflexão. E o primeiro, explicar então o contexto histórico, a estrutura e a mensagem do livro do profeta Abacuque. O segundo, apresentar as dificuldades do profeta Abacuque em compreender os caminhos de Deus. E o terceiro, esclarecer a importância da fé como um elemento para a vida cristã e um elemento essencial, diga-se de passagem. Abacuque, nós sabemos, profetiza em Judá e o tema central do livro profético é, com certeza, a grande indagação de todo cristão. Onde está Deus quando os seus filhos sofrem? Talvez você já tenha feito esta indagação, talvez todos que estamos agora diante desta reflexão tenhamos feito esta pergunta, esta indagação em algum momento da nossa história. E esta lição é tão importante que ela vai trazer uma resposta muito interessante e talvez a melhor resposta possível para esta
pergunta. Abacuque não conseguia entender porque Judá estava tão pecaminosa contra Deus, também não conseguia entender porque os babilônios agora, que ignoravam as leis de Deus, que andavam saqueando as nações, violentando mulheres, matando a torto e a direito, como esse povo poderia ser instrumento de Deus para punir o povo de Judá. Às vezes, a nossa mente finita, e eu diria que na maioria das vezes, a nossa mente finita é incapaz de compreender os desígnios de Deus. Contudo, ainda que não compreendamos os desígnios de Deus, não podemos esmorecer, devemos permanecer firmes e constantes, sabendo que precisamos confiar no seu poder, no seu agir, e sabemos que na hora que ele age, ele vai operar na sua misericórdia e também na sua justiça. Aqui em Abacuque vamos aprender uma grande verdade: Deus é soberano e ele jamais perde o controle de toda e qualquer situação. Ainda que muitos tenham dito, e muitos ainda dizem, que neste contexto global de pandemia, Deus perdeu o controle, o mundo está como um caminhão sem freio, ladeira abaixo, e eu quero dizer para você que não. Deus permanece no controle de todas as coisas, inclusive da minha vida, da sua vida. Nós temos que fazer, sabe o quê? Nós temos que confiar, pois o justo, pela sua fé, ele viverá. Então nós temos aqui um quadro que eu quero projetar aí na tela do seu notebook, do seu smartphone. Você pode printar a tela do seu computador, do seu notebook, e você pode fazer uso destas características fundamentais do livro do profeta Abacuque na sua classe de escola bíblica, onde nos fala sobre a atmosfera da época, onde os últimos 4 reis de Judá, Jeoacás, Joaquim e Zedequias, foram homens ímpios e que rejeitaram a Deus, oprimindo o povo. Então nós vamos ver que a Babilônia vai invadir Judá, e a primeira incursão se dá em 605 a.C. e outras 2 incursões seguirão em 597 a.C. e a última e a fatídica incursão em 586 a.C. Também vamos ver aqui a mensagem principal deste profeta, também como a importância da sua mensagem, e vai nos apresentar como profetas contemporâneos o profeta Jeremias, que é um profeta pré-cativeiro babilônico, e os profetas Daniel e Ezequiel, que bem sabemos profetizam durante o cativeiro babilônico. Então essas informações são importantes e eu espero contribuir para a sua escola bíblica, na sua classe aí, na sua igreja, em qualquer parte do mundo, do Brasil, dos países onde fala-se português. Eu quero contribuir para o seu enriquecimento espiritual através desta reflexão. E vamos falar sobre Abacuque, vamos falar também sobre a crise deste profeta, e vamos falar também sobre a fé como uma forma de vida. Quem era este homem? Quem foi o profeta Abacuque? De onde ele veio? Onde ele viveu? Para quem profetizou? Ora, dentre tantas perguntas, poucas somos capazes de responder. Afinal, não temos muitas informações relevantes a respeito da vida do profeta Abacuque. Sabemos, de fato, que Abacuque abre o seu coração, empresta os seus lábios para Deus, expondo justamente a este Deus Todo-Poderoso as suas percepções e também as suas incompreensões. E durante o diálogo que este profeta terá com Deus, uma grande descoberta teológica será agora apresentada a nós, porque esta compreensão acontece. A fé como uma forma de vida na relação do crente para com Deus. Uma fé que jamais foi confrontada e que também não passa de fantasia, pois é uma fé que ela deve ser real e não fantasiosa, mas uma fé real e verdadeira que se apresenta justamente nos dias de conflitos e de adversidades. Então pouco sabemos sobre este profeta,
Fato é que os 3 capítulos que compõem este livro teológico, nós sabemos que é de grande importância e traz talvez um autorretrato meu e seu através das características tão importantes que encontramos dentro da vida do profeta Abacuque. O seu nome, por exemplo, tem um significado muito interessante, significa abraço, e vai aparecer apenas 2 vezes em todo o cânon sagrado, especificamente dentro do livro que leva o mesmo nome. Então não temos informações de, por exemplo, de que cidade este profeta veio, a sua origem, a sua genealogia, a sua profissão, e também nós não sabemos dizer o tempo exato em que este profeta irá profetizar. A literatura rabínica vai apoiar a ideia de que ele era de uma origem sacerdotal, o que não seria nenhum problema, haja vista que profetas como Ezequiel, como Jeremias, também possuíam origem sacerdotal. Então o texto de Abacuque 3, versículo 19, também parece apresentar para o leitor o profeta como um levita oficial qualificado para participar do cântico litúrgico no templo de Jerusalém. O pós-escrito da oração de Abacuque foi destinada justamente ao cantor-mor, ao mestre de música, e certamente será aplicada ao coro dos levitas, sendo também acompanhado por vários instrumentos de cordas percussivos, né? Esses instrumentos irão agora criar toda a melodia que esta canção, por certo, possui. A data em que este livro é escrito, como eu já disse anteriormente, não é possível fazer uma referência correta, porque não há menção do nome de algum rei de Israel ou de Judá, ou tampouco algum rei como de Babilônia ou da Assíria, que poderíamos agora contextualizar e localizar este profeta ao longo do tempo, de forma cronológica. Então, sem essa referência histórica, realmente é muito difícil especificar a sua data. Quando lemos o livro, nós vamos encontrar algumas informações que vai acabar nos ajudando e vai nos levar a propor e deduzir uma data possível, que seria justamente antes da primeira incursão babilônica, que dá em 605 a.C., incursão babilônica, digo, em relação a Judá, ao cativeiro de Judá. Isso é proposto porque há menção de que aqui Deus levantaria os caldeus para subjugar Judá. Então podemos situar o livro profético de Abacuque no ano 605 antes de Cristo. A estrutura do livro profético. A profecia de Abacuque foi um peso para Judá. Então a profecia de Abacuque é direcionada única e exclusivamente ao reino do sul, o reino de Judá. É bom lembrar que aqui nesse momento da história, o reino do norte, o reino de Israel, já fora sido destruído pelos assírios, algo que acontece em 722 a.C., e nós sabemos muito bem que agora o Senhor está tratando aqui neste período unicamente com Judá. O rei que governa o norte na época da invasão assíria é o rei Oséias. E aqui nós vamos ter alguns reis governando o reino do sul. Se depreendemos que se tratam a partir do ano 605 a.C., então vamos ter alguns reis como Jeoacás, como Joaquim e Zedequias, que foram o último rei do reino do sul. Então veja, é uma sentença, é um peso. A Nova Versão Internacional usa a expressão uma grave advertência do profeta Abacuque justamente contra Judá. O oráculo que lhe é revelado, né, e é dividido agora em 3 capítulos, contém pelo menos 3 formas literárias diferentes, que podemos deduzir como diálogo do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 5, os ais proféticos, que podemos contabilizar algo em torno de 5 ais proféticos do capítulo 2, versículo 6, até o versículo 20 do capítulo 2,
e também um grande cântico de louvor e adoração que encontramos no capítulo 3. E o meu coração se inclina a desejar ouvir este cântico entoado pelos levitas e os músicos tocando com grande maestria e harmonia. Creio que este louvor foi algo glorioso. Então o livro é um diálogo, uma profecia e também um cântico de louvor a Deus, escrito no mais puro hebraico, e também usa algumas metáforas interessantíssimas, inusitadas, por que não dizer, em comparações, como por exemplo, lendo agora Abacuque capítulo 1, versículo 8, os babilônicos estão sendo comparados a cavalos que são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte e os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias e que se apressam a devorar. Então há aqui esta analogia de forma metafórica interessantíssima e encontramos em outros versículos dentro do livro do profeta Abacuque. O primeiro capítulo denuncia a apostasia local do reino de Judá, da nação de Judá, e também vai mostrar a resposta de Deus aos questionamentos que foram feitos pelo profeta Abacuque. O segundo capítulo apresenta uma resposta mais detalhada de Deus sobre os seus planos e os seus desígnios diante dos novos questionamentos apresentados pelo profeta Abacuque. E o terceiro capítulo é uma oração, sem sombra de dúvida, é um hino de louvor a Deus, eu não tenho dúvida disto, que destaca a importância da fé, quando ele exprime agora a sua confiança, dizendo: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Este, por certo, é um estribilho glorioso deste hino de louvor e adoração a Deus. O segundo ponto fala de uma crise pessoal, a crise do profeta Abacuque, algo tão natural aos homens do contexto bíblico. Elias viver as suas crises, a Bíblia o apresenta como um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões que eu e você, e aqui está diante de nós um homem tal como eu e você, que também é sujeito às falhas, sujeito às crises existenciais. E aqui este profeta vive uma crise porque está diante de uma maldade em Jerusalém, uma crise instaurada dentro do contexto de Jerusalém, uma crise política onde os líderes, os príncipes do povo estavam corrompendo e sendo corrompidos, uma crise religiosa porque aqueles que deveriam executar o serviço a Deus também estavam corrompendo e sendo corrompidos, uma crise jurídica, porque os juízes que deveriam julgar com equidade o povo também estavam corrompendo e sendo corrompidos. Então o profeta vai justamente demonstrar um sentimento de inconformidade com o pecado que estava crescendo e se multiplicando vertiginosamente entre o povo de Judá. Para Abacuque, aquela situação não podia ser tolerada e suportada. Como Deus poderia ver tudo aquilo e não fazer nada? Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me ouvirás ou escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Abacuque capítulo 1, versículo 2. Aqui há uma crise instaurada no coração deste profeta diante das mazelas que estavam agora acometendo a Judá. E todo aquele antro de perversidade aumentava a demanda das contendas e dos litígios. Era uma verdadeira bola de neve, era um abismo puxando um outro abismo. Era uma situação talvez
irremediável, tal como fora a situação de Nínive e dos assírios como um todo, como aprendemos na lição que falamos sobre o profeta Naum, onde agora o Senhor fala que não há mais cura para a sua chaga, para a sua ferida, e o Senhor vai trazer justamente os babilônios para trazer agora a destruição sobre os assírios. E aqui esta situação de Judá também, ela está irremediável. Veja, irremediável. A lei estava sendo manuseada de forma errada, o juízo estava sendo pervertido. A lei era, como a lei também é e continua sendo, o dispositivo legal para garantir a ordem pública e os direitos dos cidadãos. Talvez você se pergunte por que existem leis. Ora, para que haja justiça. Então, naquele tempo, haviam leis para que houvesse justiça no meio do povo, como também existem leis nos dias atuais para que haja justiça no meio do povo. O símbolo da justiça é justamente um personagem com uma balança na mão e uma venda nos olhos, e aqui claramente esta não é a representação da justiça, como também nos dias atuais esta também não é a representação correta da justiça. Por quê? Porque, veja, a lei, que era o dispositivo legal para garantir ordem e direito do cidadão, estava totalmente corrompida. O sistema judiciário de Judá estava corrompido, estava maculado. A injustiça governava e ela prevalecia. Então o profeta, nesta crise existencial, ele vai levantar a sua voz e ele vai clamar e vai questionar porque Deus poderia tolerar tudo aquilo e não intervir. Quando vemos um ato de injustiça, somos levados a recorrer a Deus. E às vezes entramos numa crise nesse processo, não é bem assim? É por isso que o profeta Abacuque talvez seja um retrato fidedigno do meu comportamento e do seu comportamento diante das injustiças que estão agora inseridas nesta sociedade moderna onde nós estamos vivendo. Não somos, veja, não somos diferentes de Abacuque. É difícil lidar com a injustiça e com a sensação de impunidade. E fala a verdade, se não é esta a situação e a sensação que nós vivemos aqui no Brasil em pleno século XXI. Então o questionamento do profeta. O questionamento do profeta Abacuque poderia ser visto até como um grave pecado de murmuração, mas nós vamos compreender que não é assim que Deus vai avaliar o comportamento do profeta Abacuque. Seria este, então, um comportamento errado? Seria uma murmuração deliberada a Deus? Cremos, e eu creio de forma particularmente que não. Aqui há uma clara demonstração de uma expressão de não aguento mais, não compreendo mais os porquês. Acaso Deus poderia explicar, por gentileza, por favor, como em muitas ocasiões nós também estamos exatamente nesta posição e com a mesma sensação, querendo respostas para os muitos porquês que geralmente permeiam a nossa mente e trazem e afloram e fomentam esta crise existencial que vivemos nestes dias modernos. Então veja, a murmuração tem um propósito de deteriorar a imagem de Deus, colocando em dúvida até mesmo o caráter de Deus. Logo, aquela expressão de Abacuque não poderia ser vista como uma expressão de murmuração. Pelo contrário, ele vai apelar para a justiça divina. E este é justamente o propósito do clamor daquele homem, daquele sacerdote, talvez, sendo um instrumento de Deus como profeta. Então, é justamente esta intenção quando ele abre os seus lábios e ele faz tal questionamento. Ele não poderia e ele não podia, como nós também não podemos, e talvez em nenhum tempo, enquanto seres humanos, poderemos compreender o agir de Deus. Contudo, entretanto, posteriormente, comprova sua confiança inabalável nas ações divinas. Às vezes o homem fica colocando em xeque o agir de Deus, mas quando paramos para ouvir Deus,
então recebemos esta palavra de que não é necessário entender os desígnios de Deus, mas é necessário aprender esta verdade, que é a verdade latente do livro do profeta Abacuque, que o justo pela sua fé viverá. A fé como uma norma de vida, como uma característica necessária e pontual para uma vida cristã sadia. Aquele que vive esta fé, ele vive de certa forma com uma confiança inabalável, crendo piamente no agir de Deus, e unicamente assim este cristão vive. O que Deus espera de mim e de você, o que Deus espera então de nós, em nossa oração, não são palavras rebuscadas como muitos pensam, mas ele requer de nós palavras ditas na sinceridade, na honestidade, não uma forma mecânica, mas um diálogo sincero, reto, como ele assim é. Então veja, é interessante que o texto do profeta Abacuque faz justamente questão, ele não faz questão de ofuscar as vulnerabilidades deste homem não, deste personagem não, faz questão de mostrar as características, né, e as vulnerabilidades, as incompreensões do profeta, isso que torna a palavra de Deus mais linda e mais perfeita como ela já é. Ela não busca encobrir as vulnerabilidades e os pecados cometidos pelos homens de Deus. Fala claramente sobre Davi, os erros de Abraão, de Isaac, de Jacó, todos os personagens bíblicos, nenhum lhes são privadas as suas vulnerabilidades e as suas fraquezas. Então as incompreensões de Abacuque são as minhas incompreensões, são as suas incompreensões. Então não adianta se apresentar diante de Deus com um discurso preparado, com palavras persuasivas. Veja, se apresente diante de Deus como este profeta se apresentou, com singeleza de coração, com o peito aberto, falando aquilo que julgava poder falar e ouvindo de Deus aquilo que ele também necessitava ouvir. Assim é como Deus gosta de trabalhar. Então, há uma resposta da parte de Deus. Que coisa gloriosa! Há uma resposta da parte de Deus. Aqui é uma garantia para que eu e você tenhamos esta fé e vivamos tal fé, porque também teremos respostas da parte de Deus. Deus responde aos questionamentos, todos os questionamentos do profeta Abacuque, né, dizendo que iria colocar fim na maldade de Judá, mas para colocar fim na maldade de Judá, iria levantar, iria suscitar a Babilônia para castigar o seu povo. Os caldeus representavam a solução divina para a situação daquela cidade, daquele povo, daquele reino, do reino de Judá. Abacuque capítulo 1, versículo 6 diz: porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Então o profeta agora está ficando numa situação delicadíssima, porque ele já não compreendia como Deus poderia tolerar o pecado de Judá e todos os demandos políticos, jurídicos e religiosos. E agora levantaria Deus uma nação pagã, um povo ímpio, para justamente trazer juízo sobre a nação de Judá. Agora este profeta está, como eu e você, está totalmente preocupado, sem compreender definitivamente nada. Então, durante muito tempo, o que aconteceu? Os erros de Judá ficaram sem castigo, ficaram sem punição. Porém, o juízo estava agora sendo instaurado. Judá, como diz o profeta Jeremias, capítulo 3, Judá poderia ter aprendido com a sua irmã Israel, né? E observou mais de 100 anos antes, pelo pecado de Israel, Deus trouxe os assírios. Os assírios também foram uma ferramenta de Deus para punir Israel, o reino do norte. E Judá poderia ter muito bem aprendido com a sua aleivosa irmã Israel, mas não aprendeu não. Veja como os exemplos devem nos ensinar. E Judá está agora indo na mesma direção, no mesmo caminho, e agora a Babilônia seria esta ferramenta de Deus para punir o reino do sul. O profeta então demonstrou
não entender bulhufas agora sobre este agir de Deus. Como poderia Deus usar a Babilônia, que era um povo mais impiedoso, para punir a maldade da menor? E a menor aqui é Judá, falando em proporção de pecado, aquele que é mais pecaminoso diante daquele que é menos pecaminoso. Olha o senso de justiça equivocado que às vezes temos. Olha o senso de juízo que temos a respeito daquilo que julgamos que é correto e que não é correto. E às vezes olhamos para Deus e pensamos ser até mais justos que o próprio Deus. Mas veja, juízo é justamente uma característica e justiça é uma característica que encontramos plenamente em Deus. E a Bíblia diz que os seus juízos são justos e perfeitos juntamente. Então para com essa conversa de que Deus errou, de que Deus pegou pesado, que Deus deu uma aliviada. Não, não, não. Deus age no tempo certo e com a devida proporção, com a justa medida ele age. Então, a crise instaurou-se e agora está aumentando no coração deste profeta, né? E ele começa a dizer: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não pode contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora agora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque capítulo 1, versículo 13. O senso de justiça de Abacuque está aflorado. A aleivosa Judá se torna mais justa agora na visão de Abacuque que os babilônicos, e ele vai entender e vai começar a entender. O fato é, se Abacuque entendeu plenamente os desígnios de Deus, eu não sei te dizer, mas o fato é que ele atende, pelo menos parcialmente vai entender e vai exercer agora, vai trabalhar agora a sua fé e vai produzir aquilo que o cristão deve produzir quando recebe o Espírito Santo, que é justamente ser paciente, longânimo, é uma característica de quem tem o fruto do Espírito Santo. Então, a fé como uma forma de vida. Então veja, o profeta Abacuque está aguardando uma resposta da parte de Deus. Então ele fica aterrorizado ao conhecer os planos de Deus, e ele fica questionando como Deus poderia usar os babilônicos, uma nação idólatra que vem matando, trazendo destruição sobre a face da terra. E veja, ao saber o plano de Deus, ele entrou em uma crise e começou a se assustar com o juízo que viria, porque o juízo seria de Deus, mas seria agora, a ferramenta usada seria os babilônicos, e a fama deste povo rebelde, deste povo obstinado, deste povo mau, era grande, como é até os dias de hoje. Então o profeta entra num ciclo de questionamentos por não conseguir entender Deus. Peraí, eu estou falando do profeta Abacuque ou estou falando de você? Ou estou falando de mim? De quem estamos falando aqui, afinal? Porque também vivemos crises semelhantes a estas, ou esta vivida por Abacuque, e também entramos em um ciclo de questionamentos, né? Por quê? E justamente por quê? Porque não entendemos e não compreendemos os planos e os desígnios de Deus. Será que a Babilônia, depois de punir Judá, continuaria tendo êxito, sucesso, e os seus empreendimentos militares continuariam avançando, apanhando os povos como o pescador apanha os peixes com a sua rede? Ou será que Deus também ia colocar um fim àquela situação, hein? Será? O que acontece com os babilônicos? Será que eles continuaram sendo uma grande nação por muito tempo, um grande império por muito tempo? Confiante agora na nova resposta que Deus dá, ele se prepara para ser agora arguido por Deus. Abacuque capítulo 2, versículo 1 diz: ficarei no meu posto, ou seja, se posiciona, e ele ficará ali como uma sentinela, vai tomar posição sobre a muralha e aguardar para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa, a minha arguição. Então o profeta fica naquela posição, porque apresentou os seus questionamentos, as suas demandas, as suas queixas, e agora ele está ali preparado para ouvir a resposta de Deus.
Este é um comportamento ideal. É ideal também para que eu e você também aprendamos a nos silenciar para que possamos ouvir as respostas de Deus. Então, a nova resposta de Deus. O juízo sobre a Babilônia virá no tempo determinado por Deus. Faça um outdoor, foi a ordem que Deus dá para Abacuque. Faça um outdoor aí, por favor. Então o Senhor me respondeu e disse-me: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, ou seja, escreva a visão em letras garrafais, porque quem passar por esta palavra profética, ainda que ele esteja apressado, correndo, ele vai conseguir ler aquilo que está sendo determinado por Deus. Então faça um outdoor com letras garrafais para aquele que passar correndo possa conseguir ler. Então o profeta deveria esperar agora este tempo de Deus. E quando falamos de tempo de Deus, chega a dar até um frio na espinha, não é isso? Porque ninguém quer esperar. Ninguém quer esperar o tempo de Deus. A gente quer mover as coisas. E nesse anseio por mover as coisas, movemos do nosso modo, da nossa maneira e acabamos por trazer impedimentos, até mesmo por postergar, por adiar aquilo que Deus poderia estar fazendo em um tempo mais breve. E a nossa responsabilidade é apenas nossa em retardar o recebimento das nossas bênçãos e das nossas vitórias. Lembra da promessa de Deus feita a Abraão? Vou te fazer uma grande nação. Ah, mas a minha mulher não pode ter filhos, eu também já sou velho, como é que fica isso? Será que é Eliezer? Será que é o filho da escrava? Veja, arrumando meios para contribuir com o cumprimento daquilo que Deus falou. Veja, não faça dessa forma. Deus falou, fique aí atento, fique aí operante, orando, trabalhando na obra, porque a resposta virá, aquilo que Deus prometeu se cumprirá. Aqui está a síntese desta lição. O justo, o cristão, agora fazendo esta aplicação, pela sua fé viverá. Então não basta criar meios e estratégias, não, o justo vive pela sua fé. Pela sua fé o cristão também deve viver. Então é no tempo certo. E você se lembra daquilo que está lá no livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1? Tudo tem seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, havia um tempo da elevação da Babilônia, como também havia um tempo de Deus aplacar o orgulho e a soberba dos babilônios e destruí-los, tal como o Senhor fizera com os assírios. Porque veja, no momento certo, a visão deste profeta de tudo aquilo que aconteceria aos babilônios aconteceria. A nação ímpia não iria prevalecer para sempre, mas fracassaria. Deus iria levantar, veja, isso não é apenas bíblico, mas é historicamente comprovado, que Deus levantaria os medos e os persas que iriam conquistar os babilônicos, iriam destruí-los. Você se lembra do sonho de Nabucodonosor? A cabeça de ouro é a Babilônia, mas o peito de prata e os braços de prata é o império que seguiria os babilônicos, o império conhecido como Medo-Persa, e daqui a pouco segue-se os gregos e os macedônios, e depois os romanos, e por aí vai até os dias futuros, onde aquela pedrinha cortada de uma pedreira sem auxílio de mão é lançada contra os pés da estátua, que vai esmiuçar esta estátua, e aquela pedrinha lançada sem auxílio de mão cresce, 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 se torna um monte gigantesco que enche toda a terra, e nós sabemos muito bem do que se trata ou de quem se trata esta pedra lançada sem auxílio de mãos. Então o ímpio não irá prevalecer, o governo maligno não vai prevalecer, e o Senhor já determinou o seu tempo. Então o sucesso do ímpio pode ser até aparente diante de nós, mas é justamente isso, só aparente. Mas logo cairia. O justo não deve então se guiar por estas causas aparentes, antes deve viver pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus
por nosso Senhor Jesus Cristo. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11. E no meio da adversidade, no meio da crise, no meio dos pensamentos que permeiam a mente, no meio da escuridão, um homem lê à luz de velas uma verdade em Romanos 1,17, que diz que o justo pela sua fé viverá. E estou falando de Martinho Lutero, e aqui está o start de uma grande reforma, a reforma que conhecemos como reforma protestante. Então, no fim, aquele que foi fiel a Deus sempre vai prevalecer e permanecer, porque Deus é bom, Ele é justo e a sua vontade ela é perfeita, ela é agradável e é bom viver sob esta vontade de Deus. O desafio do profeta era o mesmo desafio meu e seu, sabe o quê? Esperar e crer na mensagem, porque a sua realização virá. Ora, o justo viverá pela fé. E ora, o que é fé? Segundo o escritor aos Hebreus, aqui temos uma síntese, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Prova das que se não veem. Então você não está vendo nada, abre aí os olhos, não está vendo nada, mas creia. Creia, você não está vendo nada. Você se lembra aí do servo de Elias? Vai lá e olha para a banda do mar. O que você vê? Não vejo nada. Pois vai lá e olha de novo. Não vejo nada. E o profeta perdeu a sua esperança? Ele permaneceu e a sua fé estava inabalável. E logo aquilo que não era visível passou a ser visível. E era visível de uma forma tão pequena que a descrição era uma nuvem do tamanho ou como o tamanho da mão de um homem. E o profeta diz: pode correr. Deixa eu correr para avisar Acabe que virá grande chuva na face da terra. Então veja, isso é fé. Isto é como o cristão deve viver pela fé. É o triunfo, podemos dizer assim, da fé. O profeta agora está exaltando o Senhor e vai evidenciar a sua gratidão a este Deus por compreender um pouco dos planos de Deus para Judá e também para a Babilônia. Veja, demonstrou temor, demonstra expectativa, e quando ele demonstra essa expectativa, ele vai clamar: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia, Abacuque capítulo 3, versículo 2. Clamou com ímpeto, pedindo que Deus avive a sua obra. E avivar aqui não é utilizado de forma correta como um sinônimo de reavivar, por exemplo. Ou que Deus faça o que já fez no passado. Não, Deus não vive de mesmices, repetindo aquilo que aconteceu ontem, não. O sentido do texto é para Deus preservar a vida por meio de uma obra ativa, intensa ao longo do tempo, e ele tem preservado, tanto é que nós hoje fazemos parte desta obra viva, ativa e intensa. Então, em sua oração, o profeta agora apresenta traços característicos de uma fé sólida e de um respeito profundo pela soberania de Deus, ao afirmar que no dia da angústia confiará no Senhor, pois em breve os babilônios também seriam experimentados por Deus e o juízo de Deus seria liberado sobre eles. Qual a lição que aprendemos aqui? A lição é que Abacuque é justamente aquele que apresenta esta verdade, que o justo deve viver pela fé. Apesar dos prognósticos sombrios futuros, o profeta diz que vai descansar no Senhor, pois ele compreendeu que a fé do crente deve ser mais forte que as circunstâncias. Então, ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar firme em Cristo, eu vou esperar no Senhor. Ainda que não haja fruto na vide, vou permanecer com a minha fé intacta e inabalável. Ainda que decepcione o fruto agora da oliveira, os campos não vão produzir mantimento, a minha fé está intacta, inabalada. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e que nos currais não hajam gado, a minha fé continua intacta, e além da minha fé estar intacta, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Que perspectiva agora a respeito de Deus e dos seus desígnios
tão gloriosa. Talvez ele não tenha entendido ainda plenamente os desígnios, mas mesmo sem entender, ele optou em exultar a Deus, exultar no Deus da sua salvação e viver esta fé plena e genuína, porque o justo vive pela sua fé. Esta declaração de Abacuque torna-se a pedra fundamental da justificação pela fé, que é justamente uma verdade naquela que conhecemos como teologia paulina, e na Idade Média, com Lutero, representou, como já disse anteriormente, uma confissão essencial para aquilo que conhecemos como reforma protestante. Você ficou até aqui? Muito obrigado por você ter estado comigo até aqui, e eu rogo ao Senhor que abençoe a sua vida. Eu peço que o Espírito Santo aplique esta palavra de forma mais poderosa ao seu coração. É que eu peço no nome de Jesus. Amém. Não saia sem antes se inscrever neste portal. Ative o sino das notificações. Deixe o seu like aí, vai. Aquele like abençoado. E você seja abençoado no nome santo de Jesus. Amém. Fique bem, fique em paz e até a próxima.